pessoal, que bom que vocês estão aqui com a gente. Dia de festa, inauguração em grande estilo. Eu sabia que seria um momento importante, emocionante mesmo. A gente está com a felicidade de contar com a presença célebre aqui de autoridades da Justiça do Trabalho nessa nossa inauguração do nosso novo estúdio do podcast Mexeu com Você, Mexeu Comigo. E eu estou falando do Dr. Sérgio Pinto Martins, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que está visitando a gente aqui, prestigiando a gente aqui. Eu já queria começar dando uma boa tarde para o senhor e agradecer muito a sua presença aqui, doutor Sérgio. Estar aqui. Conosco também a doutora Soraya Lambert, juíza do trabalho do Tribunal do Trabalho da Segunda Região. Doutora Soraya, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E a presença do nosso anfitrião aqui, o Jefferson Caproni, o presidente do Sindicato da Saúde de São Paulo. Jefferson, queria te agradecer por ter dado esse espaço para a gente aqui no nosso estúdio, um espaço privilegiado na delegacia sindical que está para ser inaugurada hoje. Os momentos que antecedem são sempre emocionantes, né, Jefferson? Boa tarde. Com certeza. Quero agradecer também a Deus, primeiramente, por permitir essa ponte, o doutor Sérgio, a doutora Soraya também, porque eu acredito que o sindicato e os trabalhadores têm muito a ganhar com uma delegacia sindical para realmente aquilo que muitas vezes é caro nos tribunais possa ser conciliador também ao ponto de fazer aquilo que nós tanto almejamos. Facilitar a vida do trabalhador é mostrar a luz da lei para ele também. É isso, eu queria começar com o doutor Sérgio sobre isso. A gente sabe que nos últimos tempos o sindicato ele foi perdendo espaço por uma série de motivos, né? Eu acho que alguns sindicatos também não fizeram o que se esperava de um sindicato, perderam um pouco de credibilidade em relação à defesa do trabalhador. A legislação também mudou, isso tem que ser considerado. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e sobre a relevância que uma delegacia sindical que quer aproximar o sindicato do trabalhador, da ponta final do trabalhador, a importância que uma delegacia como essa pode ter, doutor Sérgio? Não, acho que é importante, porque o sindicato presta vários serviços, que eu estou vendo aqui, então tem um serviço aí da pessoa poder fazer ginástica, de odontologia, de medicina e também de poder proporcionar essa questão da conciliação. Então, acho que muitas vezes é melhor a matéria ficar aqui dentro do sindicato do que ir para o judiciário e ficar lá muitos anos discutindo. Acho que se puder negociar, uma solução negociada é melhor do que um julgamento, né? Sim, e há sempre uma visão, que eu não sei se ela é completamente correta, doutor Sérgio, quero ver depois também a doutora Soraya, de que a justiça é muito distante do cidadão, é incompreensível para o cidadão, nós temos decisões que às vezes contrariam o nosso senso comum, né? Como leigo, né? A gente tem um senso comum como leigo que nem sempre é o que está previsto na lei. Esse tipo de estrutura aproxima a compreensão, torna mais compreensível para o cidadão comum, leigo, as decisões judiciais, tanto na área trabalhista, na área criminal. O que o senhor acha disso, doutor? Não, acho que aproxima. Até existe uma orientação do CNJ de haver uma linguagem mais simples, de se evitar de empregar determinadas expressões, ou sei lá, usar o latim, que é usado na área jurídica, exatamente para que as decisões da justiça em geral sejam compreensíveis. Então, acho também importante o papel do sindicato aqui, de aproximar o sindicato do trabalhador, de dar assessoria jurídica, como está aqui. Eu acho que é importante tudo isso, claro. Doutora Soraya, o que a senhora acha? Eu, como jornalista, como cidadão, né, acho que é preciso, inclusive a imprensa, eu faço meia-culpa aqui, acho que a imprensa também tem culpa nisso. A imprensa, às vezes, torna muito espetaculosa algumas decisões judiciais e pouco pedagógicas, pouco educativas. Eu queria ouvir a senhora sobre isso. Sim, bom, antes de tudo, né, falar da delegacia sindical e da possibilidade das partes elas terem uma aproximação maior para resolver efetivamente o conflito. Eu, na vice-presidência do Tribunal Regional do Trabalho aqui da Segunda Região, eu faço mediações pré-processuais. O que seria isso? É a possibilidade das partes sentarem numa mesa de audiência e o juiz ele se despe, né, da judicatura para ser um facilitador na aproximação das partes. E é importante essa aproximação para que o vínculo vai perdurar. Então, que elas possam se acertar e construir algo bastante positivo.
E eu acho que assim, a gente tem que ter a imprensa como parceira. O judiciário, infelizmente, não tem a imprensa como parceira e muitas decisões, muitos posicionamentos, às vezes, eles são um pouco desvirtuados. Então, seria importante que a imprensa ela acompanhasse de perto, mas de perto mesmo, para ver o trabalho que é desenvolvido, como é que o tribunal trabalha, como é que o magistrado trabalha, para ter, na verdade, um outro olhar e para poder passar ao grande público uma imagem mais de acordo com a realidade. É isso. Aliás, eu lembro quando começou a surgir a ideia desse podcast aqui, que era uma ideia antiga, já o Jefferson depois me confidenciou, que era uma ideia antiga. Mas é isso, eu acho que tinha muito disso, na verdade, né, Jefferson, de fazer com que esses assuntos, que nem sempre a mídia convencional trata, ou trata com o espaço que deveria tratar, esses assuntos poderiam ser tratados num veículo como esse aqui, né, Jefferson? É isso mesmo, educar, né? Porque transformar a vida do outro é aprender, né? E muitas das vezes o tal do julgamento, como foi colocado por ti, Agostinho, é o que faz com que a gente não tenha orgulho e acredite tanto, mas a gente tem que aprender. E eu tenho certeza que a gente está com os principais representantes hoje que fazem jus ao nome e à representação. A gente tem que agradecer enquanto sindicato, porque a gente aprende muito, mesmo com as negativas enfrentadas na reforma trabalhista, mas a gente aprende muito hoje a importância de dialogar, de determinar algumas questões, que o piso salarial da enfermagem pode ser uma realidade, mas como foi colocado aqui pelo Dr. Sérgio, nós temos que entender, né? Porque o que nós temos que valorizar também é o emprego. E valorizar o emprego é a continuidade dessa boa assistência também. Aliás, eu quero ouvir o doutor Sérgio sobre isso. A gente conversava antes de começar a gravação. A gente tem vivido alguns períodos que são bem peculiares, digamos assim. Eu confesso, doutor Sérgio, que eu fiquei espantado e surpreso até quando o governo federal tentou mudar a relação entre, por exemplo, entregadores de comida e transporte por aplicativo. A princípio, a proposta era tentar dar uma estrutura de assistência para esses profissionais que ficam desamparados. E, pelo que se notou, doutor Sérgio, não sei se o senhor ficou surpreso também, muitos profissionais não querem isso. Eles não querem isso. Então, a gente precisa repensar qual é a realidade. O que era bom há 20 anos talvez seja impossível nesse momento, né, doutor Sérgio? Sim, é isso mesmo. A gente tem que ver quem quer ficar no sistema CLT e quem não quer ficar, fique no sistema que queira e se estabeleça, sei lá, uma proteção mínima. Proteção, por exemplo, em relação à Previdência Social já existe. Essas pessoas são considerados segurados obrigatórios, eles têm que recolher. A sindicalização é livre, a Constituição dispõe nesse sentido. Então, não sei, teria que ser assegurado outra coisa com mínimo, valor hora mínimo, a possibilidade de um repouso remunerado, não sei se isso é possível, como, por exemplo, em relação à lei das cooperativas de trabalho, que se estabeleceu isso, uma remuneração mínima, que seria um piso mínimo, então, um pouco maior que o salário mínimo, um piso. Então, isso, ok. Agora, as pessoas é que tem que ver aí o que elas querem, não adianta impor uma situação de cima para baixo que, de repente, pode não ser respeitada. É isso. E eu queria emendar já com o piso da enfermagem. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A gente comentava um pouco antes de iniciar a nossa gravação, que em alguns... O país é muito grande, né? Sim. O país é muito grande, são realidades diferentes demais. E o que é bom, o que é possível até num estado como o de São Paulo, talvez não seja possível em outros lugares, né, doutor? Não, eu acho que não é justo o piso. O piso é justo. Eu acho que tem que ter uma remuneração melhor para os enfermeiros. Eu estou de acordo com isso. Agora, o problema é o tamanho. Uma empresa grande consegue pagar, então um hospital grande paga. E às vezes uma clínica pequena não tem condição de pagar de uma coisa de imediato, tinha que ter sido aos poucos. Então, eu acho que essa é a questão de ter sido estabelecido dessa forma, ainda que teve uma decisão do ministro Barroso prorrogando isso, mas parece que a ideia da prorrogação era em relação aos municípios, porque os municípios os pequenos também não tinham condição, às vezes, de pagar de uma hora para outra, mas eu acho que é uma coisa geral, não é só isso. Às vezes, como eu disse, uma casa de saúde, que a minha mãe estava aí um tempo atrás, a moça demitiu todos os enfermeiros e ia contratar de outra forma, porque ela não tinha condição de cumprir com o piso de enfermeira em razão da remuneração que tinha sido estabelecida. Então, como eu estou dizendo, não é questão de não querer pagar, não é que não é justo, só que tinha que ser pensada uma forma, talvez num prazo,
para que isso viesse a ser estabelecido, e não parece um pouco tempo para se estabelecer esse piso. Esse é o que eu acho que é o problema. Porque aí uma boa intenção, e aí eu acho que ninguém discute aqui que é uma boa intenção, uma causa nobre mesmo, se falar em piso da enfermagem, né? Mas uma boa intenção, muitas vezes, né, doutora Soraya, pode ser um tiro pela culatra, né? Porque como nesse exemplo que o doutor Sérgio falou, o pior dos mundos, para quem está precisando de um atendimento, é que a clínica feche, porque não tem como cumprir a lei, né? O que aconteceu? Demitiram todos para contratar cuidadores, não enfermeiros. Doutora Soraya. É isso, a gente tem que pensar com razoabilidade. Então, assim, qual que é o bem maior? É o emprego. O piso nacional da enfermagem é bastante justo, é uma luta da categoria profissional e tem que ser honrado. Só que o que a gente tem que pensar? Que, como o doutor Sérgio muito bem pontuou, há hospitais de ponta, hospitais boutique, né, hospitais de grande porte, mas também há clínicas pequenas, também há casas de repouso. Como compatibilizar o pagamento com a capacidade financeira? E aí entra o quê? Uma boa negociação, uma boa conversa, a aproximação das partes. Então, o sindicato ele tem um importante papel, porque ele vai flexibilizar para poder atender 2 pontos: a manutenção do emprego e que o trabalhador conquiste o tão almejado piso. Então, dando um prazo maior para que a empresa, para que a clínica, elas possam se adaptar à nova realidade. Porque é aquilo, muitas clínicas, como o doutor Sérgio muito bem levantou, elas podem dispensar os profissionais da enfermagem e contratar profissionais que não tenham essa qualificação, como, por exemplo, cuidadores. Então, elas vão, o serviço vai ser sucateado, né? A categoria, o integrante da categoria profissional vai ficar sem emprego por conta do quê? De uma falta de diálogo. Então, assim, eu já mediei acordos, né, com o sindicato como requerente, em que houve uma flexibilização para que pudesse ser feito a chegar ao piso em 18 meses, por exemplo. Porque dá tempo da empresa se estruturar e ter fôlego para a nova realidade. Então, é muito importante. Precisamos encerrar, eu sei disso, mas eu preciso... vocês estavam comentando sobre isso, vou falar com o Jefferson também. Não adianta fazer de conta que você está prestando serviço. Não adianta fazer de conta. Então, um cuidador é um cuidador. Uma pessoa que tem... formação em saúde é uma pessoa que tem formação em saúde. E aqui eu quero, só para terminar, agradecendo muito, é que eu não posso deixar passar essa oportunidade. Eu estava lendo recentemente que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aliás, atendendo até um apelo, aparentemente bem intencionado, das famílias que têm autistas, crianças com alguma deficiência, e que, apesar da lei obrigar, as escolas não têm esse profissional. Como regra, não tem esse profissional. Escolas municipais, estaduais de São Paulo e do Brasil, são raríssimos casos em que há esse tipo de profissional. E o governador Tarcísio, não sei se bem intencionado, definiu numa canetada que agora as famílias podem elas próprias levarem os seus cuidadores. Eu não sei. Isso pode resolver para as pessoas que têm uma renda, né? Uma família que tem uma renda, que possa contratar um profissional particular para atender o seu filho. Ok. Mas eu me pergunto quem não tem essa renda, né? Quem vai continuar dependendo de um primo, ou de uma tia, ou de um vizinho que, bem intencionado, vai tentar ajudar essa criança. Doutor Sérgio, aí não adianta, né? Fazer de conta que está prestando assistência não vale, né? Tem que ser feito mesmo, não pode ser, não sei, é uma coisa que foi dito aí, doutora Soraya, é questão de razoabilidade, tem que ser razoável isso. Não sei, uma coisa é uma escola privada que pode ter condições de ter esse profissional, a escola estadual municipal provavelmente não vai ter condições, é uma coisa de uma hora para outra, não sei, tinha que ser pensado um pouco melhor. É isso. Prazo. Doutora Soraya, por favor, só para encerrar. É isso, e ter um tempo também para que as prefeituras possam, né, se adequar, colocar no orçamento, porque aqui está... o orçamento é anual, então, na verdade, elas vão ter que inserir esse gasto a mais para poder atender essa demanda. Muitas vezes não é do dia para a noite, mas tem que dar estrutura.
não há de se pensar numa escola municipal, né, uma escola estadual, que cada um leve o seu profissional. A maioria estuda em escola pública porque não tem condições de pagar uma particular. Então, também não vai ter condições de pagar esse profissional habilitado que seria necessário. Então, se existe a lei, o governo ele também deveria propiciar, né, os meios que, na verdade, parentes, né, de crianças com necessidades especiais pudessem ser bem atendidos. Então, essa é uma questão importante. É isso. Doutora Soraya, muito obrigado, viu? Desculpe, Eu que agradeço. mas não podia deixar passar essa oportunidade. Doutor Sérgio, muito obrigado pela presença aqui. Jefferson, vamos falar muito aqui nesse estúdio ainda, mas queria te agradecer mais uma vez e parabéns por esse espaço todo da delegacia e obrigado por essa canja de deixar o nosso estúdio montado aqui num ponto privilegiadíssimo dessa delegacia. Quero agradecer ao Teleplay, agradecer também a todos aqueles que contribuem, e aqui ficou claro, o trabalho social é necessário, o sindicato não está aqui só para bater contra as empresas, pelo contrário, a gente está fazendo uma ponte, e o entendimento nosso de ter uma área odontológica é porque o mínimo a gente não tem odontologia, infelizmente. Médico do trabalho, porque infelizmente o gargalo das questões, seja público ou privado, não está oferecendo isso para o trabalhador. E também as questões de saúde, lazer e as questões jurídicas também, porque a gente entende que tem cláusulas sociais e econômicas que a convenção coletiva contribui muito com a realidade. Então a gente está aqui para realmente ser esse portal, né, de melhoria constante. Muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigado. A gente se fala em breve, hein? Fica atento aí. Valeu, pessoal.